Boa tarde, seguidores aí do canal do João Flávio. Eu gostaria de apresentá-los uma pessoa que tem uma participação das mais relevantes como agitador cultural, além de outras características, durante a década de 70. Foi o homem que conseguiu trazer para Fortaleza cantores, artistas como Astor Piazzolla, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gal Costa, entre outros. Dr. Padilha é uma referência tanto no meio acadêmico como no meio econômico, que trabalhou em grandes projetos de infraestrutura no Estado e vai nos brindar com um pouco da sua história, juntamente com a Germana, sua filha. Por favor, aproveitem. Bom, gente, meu nome é Raimundo Padilha. Vamos tirar um pouco por menos aí o que o Augusto colocou, mas eu acho que a nossa experiência, se é que se pode falar em experiência, ela nasceu ainda na época de colégio, quando eu tinha participação em grêmio estudantil. Ginásio 7 de setembro, coisas dessa natureza. Depois, mais ou menos nessa mesma época, o Centro Infantil de Cultura era um movimento bom que havia aqui entre garotos de 13, 14 anos, e eu também tive participação nesse movimento. E depois faculdade e atividade profissional, né? Na faculdade houve um fato curioso, é que quando eu entrei na faculdade, em 1957, havia um jornal muito bem apresentado, muito bem impresso, com bons artigos de professores notáveis, como Josafá Linhares, e o jornal era Moeda. E eu forcei um pouco a barra para entrar no grupo político, e havia um pouco de dificuldade, etc. Então eu me lancei na oposição e lancei o jornal O Troco. O Troco tinha a ver com a Moeda, né? Mas o Troco era picante, era atrevido, o Troco insultava. E o Troco ganhou muito espaço na oposição, e lá pelas tantas eu saí como vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, sob a presidência do Régio Jucá. Então, são coisas assim que fazem parte desse conjunto do qual eu tive alguma participação. A respeito da Crédimos, que o Augusto falou, a Crédimos era de um grupo muito amplo, Elano Paula, Valderi, Bernardo Bichu, Geraldo Rola, era essa gente toda, e eu fui um dos executivos de lá, inicialmente da Crédimos, Crédito Imobiliário, e depois da Crédimos, primeiro da Crédito Distribuidora, e depois da Crédimos, Crédito Imobiliário, onde a Crédito Imobiliário tinha ligação com o BNH, o Sistema Financeiro da Habitação, e então nós captávamos recursos através da caderneta de poupança e lei imobiliária e concedíamos crédito imobiliário para produção, comercialização e assim por diante. A Crédimos desse grupo foi vendida, e um dos titulares, o presidente da Crédimos na associação, foi Newton Kleber de Twin. E o Newton Kleber de Twin veio morar em Fortaleza, e estivemos conversando bastante. O sogro dele era da Academia Brasileira de Letras, por acaso suplente senador do senador Sarney na época, mas eles estavam discutindo sobre qual marketing que eles deviam, na verdade, desenvolver para Crédimos em Fortaleza. E a sugestão dada pelo acadêmico, né, pelo Imortal, era que devia ser um marketing cultural. E nesta ocasião o Twin, sendo, vamos dizer, um forasteiro, né, sendo lá do Rio de Janeiro, não conhecendo bem aqui o estado de Ceará, nem a sua cultura, nem as coisas, então pediu que eu, como executivo da Crédimos, tocasse esse projeto. E me veio à mente, porque eu também não tinha o domínio para tocar um projeto dessa ordem, eu convidei o Zélio Oliveira, uma figura identificada no meio cultural, intelectual, o homem que criou Casa Amarela, o pai do Volney, que é o homem do cinema, né? E o
e o Zé Oliveira nós tínhamos muita amizade, e o Eusélio elaboramos a quatro mãos um projeto. Mas o Eusélio não quis executar, porque ele disse, não, minha área não é essa, eu estou na Casa Amarela, mas ele deu as indicações de que na área do teatro eu devia procurar o Haroldo Serra, na galeria de arte eu devia procurar Luísa Joaçaba, e ele me deu algumas referências, e nós desenvolvemos esse projeto que foi inovador para Fortaleza. Construímos um teatro de arena na Avenida Santos Dumont e alugamos uma bela casa lá, muito arborizada, convidamos artistas plásticos para dar aula embaixo daquelas árvores, as crianças com suas cartolinas lá, com seus cavaletes, pintando. Você ia passando na Santos Dumont, no carro, de ônibus, a pé, e as crianças pintando lá, etc. Aquele negócio ali ao ar livre. Foi uma fase muito curiosa, muito interessante, e aí as ideias explodem, porque esta área é uma área onde se caracteriza pela criação, pela criatividade. Então, as ideias vinham saltitando em cima da mesa, e o que eu fazia era agendar assim a coisa, mas eu não era o criador, mas eu era o executor daquilo que na verdade chegava às nossas mãos. Fizemos algumas coisas interessantes, né? Fizemos festivais de teatro, fizemos muita música, fizemos concursos musicais, fizemos concursos de poesias, não é? Cantadores, violeiros. Estas coisas todas foram estimuladas pela Crédimos, e a Crédimos o que ganhava com isso? Porque era prestígio perante a opinião pública, e com isso a caderneta de poupança e a letra imobiliária, que eram os seus produtos, se tornavam mais conhecidos, simpáticos, porque nós tínhamos coisas infantis, né? Aniversário de crianças, nós tínhamos grupos de palhaços, né, que iam para lá para as festas. Tinha casa de chá. Tinha uma casa de chá. Eu acho que foi uma das primeiras casas de chá que nós tínhamos casa de chá, que foi da Bárbara, lá no ambiente da nossa Crédito, o Adécio, do teatro, curso de pintura. do teatro, o Adécio Medeiros. Mas o que eu quero dizer é que nós tínhamos grupos de palhaços que iam para o aniversário das crianças. Elas iam fazer agendamento e a gente, sem cobrar absolutamente nada, colocava os palhaços. São coisas que vão tornando a entidade mais simpática. Nós patrocinávamos um comentário esportivo que era feito pelo Paulino Rocha, né? E o Paulino era abertura do Jornal Nacional e dizia 2 minutos com Paulino Rocha, né? Então, o comercial que nós tínhamos, nós tiramos qualquer locução, colocávamos apenas aquele teaser chamado, só aquela narrativa, com o apoio da sua caderneta de poupança Crédimos. E aí entrava, e vem aí Ney Matogrosso, e vem aí Luiz Gonzaga, e vem Astor Piazzolla, e nós cedíamos isso e não pagavam absolutamente nada. Pelo contrário, eles ficavam gratos. Não raro nos davam gravações do show, não raro nos davam ingressos, que a gente podia distribuir alguns com a nossa clientela, mas nós não desembolsávamos isso aí nada, absolutamente nada, porque nós estávamos cedendo um espaço. Contrapartida. Era contrapartida, mas um espaço nobre. Está entendendo? Era um tempo de televisão que eles não tinham facilidade de comprar porque não havia tempo, e nós cedíamos. E eles também não pagavam nada por isso, né? Então, era uma parceria de sucesso. E nós trouxemos realmente alguns artistas famosos, e isso tornou a Crédimos bem mais conhecida, e foi assim que a coisa aconteceu, e tivemos algumas belas
surpresas, né? Como a do Calé, que na ocasião fez questão de Calé Alencar, de se apresentar para mim, dizendo que havia ganho o concurso e que tinha sido num festival da Créditos, num concurso da Créditos. Então, essas coisas. Algum tempo depois, passamos alguns anos desta forma, e o Haroldo Serra era fantástico, porque sempre foi um batalhador pelo teatro, e ele desenvolvia grandes espetáculos. Era um teatro pequeno, um teatro de arena, nós usamos outros teatros também, usamos Teatro de Alencar, usamos Centro de Convenções, mas... Paulo Sarazate. Mas Paulo Sarazate, conte a história aí do Paulo Sarazate, que a irmã me falou com relação ao jogo de basquete lá dos... E aí... Não foi. Aí o que acontece é o seguinte, eu trouxe, e aí ele desenvolvia algumas comédias, né? Trazia alguém fora, trazia a comédia cearense e se apresentava lá no dia da Crédito, no Teatro da Crédito, Teatro de Arena. Mas com relação ao Paulo Sarazate, vale lembrar o seguinte, eu recebi numa ocasião uma proposta de um empresário que veio aqui e queria trazer o showball, não é o basquete, é o showball. E o showball ele me vendeu da seguinte forma, eu trago os campeões mundiais. Então ele trouxe Newton Santos, Bellini, Orlando, Garrincha, então eram as figuras da época, né? E eu fiz um acordo. Esse acordo qual era o meu compromisso? Pagar uma taxa, um cachê, no encerramento do jogo. Então, terminou a primeira partida, o showball, é bom que se explique, é que ele é uma espécie de um futebol de salão, mas tem tabela. Então é bate e volta, não tem lateral. Então é um jogo que se torna um jogo muito puxado, porque não tem lateral, não tem uma parada qualquer, não tem um descanso. E se você considerar um Belinho, Newton Santos, essa gente toda, realmente é um esforço grande. Para jogar contra time local, e aí nós tínhamos Luciano Frota, Pacuti, também alguns que já estavam afastados do futebol, e nós organizávamos o negócio. Primeira partida muito dura, etc., essa coisa toda. Tivemos a segunda, e um sábado, e poderia haver a terceira, se na verdade houvesse interesse, houvesse público. Mas a coisa complicou um pouco, porque colocaram alguns muito novos para a segunda partida, que na verdade não respeitaram, não respeitaram, né, já o reumatismo, né, dos atletas famosos, e aí o score foi elástico, e eles disseram que não iam fazer a terceira partida e foram embora. Mas a bilheteria pagava o cachê que eu me comprometi, tá certo? Porque tinha bilheteria para ver esses homens jogando, né? Fizemos uma parceria com a PCDEC nessa ocasião, porque tínhamos que dar uma contribuição para a área esportiva, né? Para cobrir os espetáculos. Então foram coisas dessa natureza que nós fizemos, e tive muito empenho e cheguei a fazer alguma coisa na área de cinema de arte, que também era outra coisa interessante, porque no cinema de arte, depois da sessão do filme, tinha debate com professores da universidade. Eu recordo no Cine Gazeta, na sessão de sexta-feira, às 10 horas da manhã, ali no Centro, não sei se... Não, tinha também ali, mas o nosso foi no Iguatemi. Então, o que acontece? Este foi um momento interessante, foram uns 2 anos de atividade muito intensa e que deixou aí uma raiz, mas deixou uma contribuição. Lamentamos profundamente quando a Crédito foi vindo ao Bradesco. O Bradesco desativou essa agência que nós tínhamos na Santos Dumont, ali esquina com Joaquim Nabuco, onde hoje é um supermercado, Frangolândia. E quem comprou detonou, desmontou o teatro, desmontou a galeria e colocou uma loja de pneus. Né? E são... bem na esquina mesmo, onde hoje é o supermercado, aí o carro entrava pela Santos Dumont, encostadinho no muro, já indo para o lado da Oswaldo Cruz, e arrodeava e saía por trás da casa.
Mas aquele terreno onde hoje é o estacionamento do supermercado era onde ficava o Teatro Arena, a sorveteria, era onde ficava as mangueiras, os cajueiros. Sim. As aulas eram dentro da casa. Dentro da casa e nos jardins. E nos jardins também, era. E a casa de chá era também dentro da casa. O Teatro Arena era que era atrás, onde é o estacionamento. Agora, doutora, a Germana me falou uma coisa que o senhor ainda não falou, a questão do basquete. Como é que foi? Foi interessante aquele jogo, não foi, pai? Os Globetrotters. Nós também demos apoio, mas também dessa forma, sabe? Eles trouxeram os Globetrotters, Elis Regina, Fafá de Belém, na Icetu, Djavan, Milton Nascimento, show do Djavan belíssimo, no Paulo Sarazate, sabe? Milton Nascimento, várias vezes Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, os empresários ligavam para mim e diziam, olha, eu estou querendo levar, né, o Gal Costa, tá? O senhor tem... Bom, eu não tinha, liberava para eles, né? Então abria lá o espaço comercial dos dois minutos com o Paulino. O que eu tinha o cuidado era de o Paulino, ter o cuidado de... O Paulino era muito Ceará, né? E quando a gente está embarcado num movimento desse, né, nós não podemos colocar uma marca tão forte assim. E eu dizia, mas o Paulino era incorrigível, né? O Paulino, na verdade, ele disse, sim, tá certo, vou ter cuidado. E aí, né? Era time, né? Porque... É que o papai é Fortaleza. Não, mas é o seguinte, eu às vezes dizia, bote alguma coisa aí do ferroviário, né? Mas o Paulino era... Mas tivemos muito apoio da imprensa também, né? Cobria muito tudo isso. Né? A nossa parceria com o Jornal Povo era grande, né? Nessa época, mais ou menos, se a memória não me compromete aí, estava saindo o Diário, o Correio do Ceará e o Unitário. E eu fiz amizade com o Edson Queiroz por conta do projeto de criação da Unifor. Que o primeiro reitor convidado, isso na minha lembrança, no meu sentir, foi o Zé Walter Cavalcante. Foi prefeito. Foi prefeito. E numa ocasião ele me chamou para eu colaborar um pouco na formatação de alguns cursos da Unifor. E quando ele começou a narrar para mim como seria, eu defini espaço. O projeto inicial tinha sido elaborado pelo Arial Quinho. Pai. Então eu disse para ele, Zé Walter, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, porque foi na época da reforma universitária. E essa reforma universitária, eu tive a oportunidade de acompanhar, até por obrigação, porque eu era professor da universidade, eu dirigi o departamento de economia da Faculdade de Ciências Econômicas, todos os professores de economia estavam no meu departamento, e eu tinha a obrigação de conhecer como era a reforma, porque mudava muita coisa, né? Não tem mais catedrático, agora é titular, e o cara diz, mas eu sou catedrático, mas não era mais catedrático. Aquela questão também do crédito, mudou de ano. Mudou para crédito, oferta de disciplina, tá certo? Acaba as faculdades, são centros ou departamentos, então foi uma reforma profunda mesmo, né? E nessa ocasião eu pude, conversando com o Zé Walter, dizer, olha, Zé Walter, tem alguma coisa aqui que você está falando que você vai me desculpar, mas você estava prefeito e você não estava na universidade com essa reforma. E aí ele chamou o Edson, então vamos atrás de resolver essa coisa para colocar dentro do formato novo, dentro do modelo da reforma. E nós convidamos alguns professores, né? Alguns também já faziam parte da equipe do Edson, e nós éramos em torno de uns 10, mais ou menos, e trabalhamos uns 2 anos para a elaboração do projeto de criação da Unifor, né? Desde o estatuto até todos os anexos. Foi exatamente nesta época que
eu estava nesse movimento também na Créditos, né? De modo que foram experiências boas, vividas, né? Bem vividas, e eu acho que nós podíamos resgatar muita coisa. A economia não deve rodar só pela economia, vocês estão entendendo? Mas eu acho que nós temos que procurar todas essas manifestações que envolvem a população, a sociedade, porque existem muitos valores que estão dispersos e que, na verdade, podem contribuir muito para a própria formação humana, tá? O Ceará, particularmente, devia resgatar isto é, dando mais valor aos movimentos culturais, dando mais valor à cultura. E eu acho que isso aí, vou até fazer uma referência, porque o governo explora muito isso, da força das areninhas, tirando os jovens das ruas, mas, na verdade, esses movimentos talvez tirassem também, e muito mais, até muito mais, tá certo? Porque tem muito jovem com talento, com valor, que podia estar estudando música, está fazendo oratório, está fazendo poesia, está fazendo muita coisa, né? E que estão aí largados por falta de um incentivo do governo. E as entidades empresariais deviam olhar mais para o todo, para o conjunto. Eu acho que eles olham muito para suas empresas, para os seus benefícios, para o seu corporativismo, tá certo? Mas devia ser mais solidário. Doutor Padilha, nós gostaríamos de agradecer, juntamente com a Germana, essa contribuição para a história, ao João Flávio, e eu espero que esse vídeo seja motivo de reflexão para todos. Eu acho que uma sociedade ela tem que crescer junto. Ela não pode ser uma sociedade que tenha uma diferença tão gritante como a nossa entre pobres e ricos. Vamos em frente. Vamos. Muito obrigado.